Bom dia, queridas Déboras. Eu sou Marilete Aguilar, da Igreja Presbiteriana de Teixeira de Freitas, e venho falar acerca de um tema precioso e por demais importante: destemidas para viver um propósito. E este tema tem como versículo-chave o versículo 14 do capítulo 4 do livro de Esther, que diz assim: porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Pois bem, amadas, o livro de Esther, nesse versículo 14 do capítulo 4, nos desafia a agir com coragem em nosso posicionamento atual. Nos desafia a entender que Deus nos colocou onde estamos hoje para um propósito específico. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você foi elevada à posição de rainha. É um chamado para confiar na providência divina e superar todo o medo e o silêncio. O primo da Esther, o Mordecai, lembrou a ela que sua posição não é por acaso, mas é uma posição estratégica. Deus frequentemente nos posiciona em lugares estratégicos, circunstâncias estratégicas, para intervir e fazer a diferença. O trabalho de Deus para nós é constante. Nós precisamos estar alerta, de olhos abertos, ouvidos espirituais atentos, para perceber a vontade de Deus para nós em qualquer circunstância. Esther teve que arriscar sua vida para salvar o seu povo. Às vezes, as circunstâncias são perigosas. Às vezes, exige risco. E Esther nos ensina, através da sua ação, que a obediência a Deus, muitas vezes, exige muita coragem para superar o medo do desconhecido, ou da perseguição, ou risco de morte. O socorro vem de Deus. Quando Deus quer fazer alguma coisa, realizar alguma obra em socorro de alguém, em socorro de um povo, ou qualquer outra obra, o propósito de Deus se realiza de uma forma ou de outra. Se aquele a quem Deus despertou para um chamado de agir para que este propósito se realize, se esta pessoa não consegue ir por medo, se sentindo frágil, pequeno, mesmo assim, o propósito de Deus se realiza por outras circunstâncias, mas se realiza. Deus levanta outro, Deus cria uma situação em que o seu propósito se realiza. Nunca falha. Mas aquele que se negou por uma razão ou outra, geralmente por medo, acomodação, para não sair da sua zona de conforto, este perde a grande oportunidade de ser ator na construção do reino de Deus, de ser ator na história do reino de Deus. Não se cale, reconheça que sua atual situação é o tempo como este, em que Deus te chamou para agir com fé e coragem. A fé de Mordecai demonstra que se não agirmos, como eu falei antes, Deus trará livramento por outros meios.
mas perdemos a oportunidade de ser instrumentos da sua vontade. E Mordecai ainda disse: você e a casa do seu pai perecereis. Esté teve que ter naquele momento uma fé corajosa. Ela teve que superar o medo do risco da morte, porque uma rainha entrando, ou qualquer pessoa entrando na presença do rei, sem ser chamada, era risco iminente de morte. Se o rei não aceitasse, não levantasse o seu cetro, aquela pessoa era condenada à morte instantaneamente. Esté arriscou a sua vida. Ela exerceu uma fé corajosa. Então, quando nós formos orar, irmãs, nas nossas orações cotidianas, vale a pena pedirmos: Senhor, ajuda-me a enxergar as oportunidades que colocas diante de mim e dá-me a coragem de Esther para agir com ousadia, confiando na tua soberania. Amém. Que Deus abençoe a todas, em nome de Jesus.